Wellington. E olha só que nosso tema tá uma bênção. Show. Vamos falar sobre casamento. Tá casado? Tá casado, Wellington? Casado já. Nós três aqui somos casados um com o outro. Já tem A minha esposa é a Brenda Lorene. A minha Lilian Ximenes. E a sua qual é, Jean? Lenara Ximenes. De Freitas. De Freitas. De Freitas. Minha irmã, por sinal. Mas muito bom esse tema. Vamos falar sobre casamento, tudo a ver com o nosso congresso aí. E vamos logo ler a Bíblia. Vamos direto para a Bíblia. Nosso tema está baseado no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 24. E também no livro de Efésios, capítulo 5, verso 31. Eu vou ler, diz assim: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Muito interessante quando fala sobre isso, Jean. E serão os dois uma só carne. Primeiro ponto que eu quero explanar com você, meu amigo Wellington, meu amigo Jean. Primeiro ponto que eu quero entender, para que todos venham entender o que a gente está falando aqui. A Bíblia fala, vamos falar de casamento à luz da Bíblia. Então a Bíblia fala que o homem e a mulher serão os dois uma só carne. Como é que funciona isso mesmo? Literalmente, uma carne não entra na outra. Como é isso? Deus criou o homem. Quando ele criou o homem, ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Quando ele criou a mulher, ele criou a partir do homem, né? A Bíblia diz que Deus fez o homem adormecer e tirou do seu lado, e do seu lado ele fez a mulher. E quando o homem viu a mulher, ele falou algo interessante. Ele disse: verdadeiramente essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Né? Ou seja, saiu dele algo que era... E ela passou a ser chamada de varoa porque foi tirada do varão. No português a gente não entende se a gente for dizer ela vai ser chamada de mulher porque foi tirada do homem. Não, é um trocadilho do hebraico. Ela será chamada de Ishá porque foi tirada de Ish. E não é Ishi, não. É porque ela será chamada de varoa porque foi tirada do varão. Isso fica bem melhor na nossa tradução. Porque ela é uma extensão do homem. Então, todo Muito homem bem. tem um vazio de ter a sua mulher. Então, essa união, ela já é pré-programada por Deus. O homem sente a necessidade de ter alguém que lhe complete, alguém que lhe seja a peça que está faltando para que eles sejam um. Muito bem colocada essa questão que eu já perguntar para o Wellington. Tem até uma frase que a gente usa muito para toda... Panela velha tem sua tampa, né? Tem. Também tem uma mais pesada que é não falta sapato velho para pé bichado. Essa é verdade. Essa questão de completar. Então sabemos que o homem, ele é de uma forma, com personalidade diferente, com temperamento diferente. E como o Jean falou muito bem, a mulher que Deus prepara. A mulher que Deus preparou para minha vida, minha esposa. A mulher que Deus preparou para a tua vida, tua esposa. Ela vem te completar. Então é por isso que fala que é uma só carne. Então quer dizer que o homem, ele é diferente da mulher. E os dois serão um só, é isso? Claro. Quem ainda não casou e está esperando alguém que seja igual, gosta da mesma coisa, pensa da mesma forma, isso não é desse jeito. Isso quando a Bíblia fala acerca de casamento, ela sempre coloca a palavra, é um mistério de Deus, porque é muito complicado tu colocar duas pessoas que tiveram criação diferente, tiveram cultura diferente, influência interna, influência externa diferente, colocar dentro de uma casa para que os dois se tornem um. E o principal, né, Wellington? Temperamento. Exatamente. E cada um tem uma essência, né, Igor? Uns conseguem reagir, dependendo da situação, de uma forma ou de outra. E é um homem ou uma mulher, para que uma missão de Deus, vocês têm que ser um. Mas não é um, literalmente. Igual quem assiste Dragon Ball Z sabe do que eu falo, da fusão, né, Jean? Dragon Ball Z. Não tem quando eles se fundem, eles se tornam um só. Aqueles mais antigos, né? O Jiraiya. Igual o Dai Leon do Jasper. Aqueles robôs lá que se unem. Mas a melhor forma de fusão que eu já vi uma só pessoa, dois tornarem um, foi no Dragon Ball, porque eles se fundem e se tornam um. Começa um tem o cabelo do um, o olhar do outro. Os dois estão dentro de um e se parecem com os dois.
Quando Deus falou que o homem e a mulher serão uma só carne, é praticamente isso. São duas pessoas, mas que estando há muito tempo junto, suportando o outro, não, daqui a pouco já falar o significado de suportar, mas estando junto, percebendo os problemas, a dificuldade, a necessidade, um é bom nisso, outro é bom naquilo, um consegue falar mais, outro consegue ouvir mais. No futuro, o mistério vai de fato se cumprir, nós seremos uma só carne. Então aí a gente já consegue detectar um grande problema do casamento. Então você que está nos vendo agora, você às vezes está namorando, né? Está namorando, quer casar. É importante que você saiba que a gente acredita no casamento. Claro. Acreditamos, por isso somos casados aqui na aliança. Né? Tua aliança está aí, ué? Tá de aliança? Né? Não, e o principal, permanecemos casados. Isso, mas o que nós queremos dizer? É importante você que está namorando, você que está noivo, muitas vezes pega conselho de quem não acredita mais no casamento. Nós acreditamos no casamento. Apenas estamos falando, explicando como é que funciona o casamento à luz da Bíblia. A sociedade já deturpou um pouco e nós vamos falar sobre isso. Mas o primeiro problema que a gente detecta sobre o casamento é que eu homem sendo de uma forma, tanto que realmente é assim, lá em casa, eu sou bem sanguíneo. E a Lília já é mais melancólica, né, o temperamento. Então, a gente se completa realmente. E aí é tão interessante isso, Jean, que eu começo realmente a parecer com ela e ela começa a parecer comigo. E é assim, né? Quando nós visitamos a casa dos nossos pais, eles começam a dizer o quê? Tu mudou demais. Foi por causa da tua mulher, né? Parecendo então, com ela, mulher já, né? tá parecendo com teu marido. Tá igual. Por quê? Porque começa a ser uma só carne. É esse o propósito do casamento, não é isso? Um completa o outro. Então, qual é o problema que a gente detecta? Muitas vezes nós caímos nisso aqui também, pelo menos eu posso dizer por mim. Mas eu caio nisso. Cobrar da minha esposa aquilo que ela não tem. Porque eu tenho algo, eu sou bom em algo, e ela é bom em outra coisa. Então, muitos dos problemas do casamento é eu cobrar da outra parte aquilo que ela não tem. O Hélio colocou muito bem aqui a questão de as pessoas quererem casar com quem é parecido. Isso não existe. Aí não tem como ser um completo. Vai ser o quê? Vai ser meio. Sempre vai ter problema, porque os temperamentos são parecidos. Tem até um ditado que dois bicudos não se beijam, né? Não se bicam, não se beijam, sei lá. Mas é mais ou menos isso, né, Jean? Um problema que a gente detecta já aqui é que um quer cobrar do outro aquilo que o outro não tem. A Bíblia ela não pede para nós sermos parecidos, ela pede para nós entrarmos em acordo. Por quê? No livro de um dos profetas menores diz o seguinte: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então a resposta é óbvia, né? Se eu não estou de acordo, eu não posso andar junto. Então, a primeira coisa que deve acontecer é ter a consciência de que você vai ter uma pessoa diferente. Por exemplo, eu sou sulista, nasci no Sudeste, fui criado no Sul. Minha esposa nasceu no Nordeste, foi criada no Norte. Só falta ter o filho no Centro-Oeste. Então, nós tivemos criações diferentes, culturas diferentes. Estamos a 3.000 e quase 3.500 quilômetros de diferença, de distância geográfica. A gente sabe que muda muita coisa. Então, somente Deus para poder ajustar duas pessoas. E a gente se impressiona ainda como a gente se completa, como cada dia fica melhor. Por quê? Porque é um milagre de Deus, é uma obra de Deus. É o que o Jean está falando, exatamente a revelação bíblica que lemos agora. Quando a Bíblia fala que eu tenho 7 anos de casamento, você tem 7 também, né? 7 anos. 7 anos, sou mais. E o que o Jean sente também, para mim, tá assim. Muita gente diz que o casamento bom é no início. E eu não concordo. Para mim, casamento bom é ao longo do tempo. Eu acho que vai ficar melhor ainda. Com certeza. Porque a Bíblia diz o quê? E serão os dois uma só carne. Não é que já é. E serão. Ou seja, é continuamente. É um processo contínuo. Quanto mais passa o tempo, mais fica parecido um com o outro. E serão os dois uma só carne. É uma revelação bíblica, aquilo que o Jean estava falando, vai ficando mais afiado. Né? É um processo, Igor, que só termina no dia que nós pararmos de respirar, quando nós deixarmos de viver. Porque eu tenho meus avós, têm mais de 50 anos de casado, Igor. Eu percebo hoje, porque na velhice deles já perderam uma coisa que muitas vezes ainda invade nosso coração, que é a vaidade. Eles perderam, então eles vivem agora de fato um para o outro. Eles se preocupam, a minha avó ajuda meu avô a dar banho nele. Olha só, voltou de fato para a essência. O primeiro campo de treinamento é o casamento. Claro. Né? Porque você servindo sua esposa, cuidando da sua esposa, ela é o seu campo de treinamento, não adianta. Ela vai testar a sua paciência, ela vai testar todos os seus sentidos e sentimentos. Isso é fantástico. Deus colocou. É milagre.
e não tem Já, como fugir. Certa vez a gente estava conversando, eu e um amigo, ele falou o seguinte, ele falou para a esposa dele. Falou, minha esposa, você não é a mulher que eu sonhava, mas você é a mulher com que Deus sabia que eu precisava. E ela falou também que ele não era o marido dos sonhos, mas era o marido que Deus tinha preparado para ela, Que ela precisa. porque é o que ela precisava. E é exatamente isso. É isso. Deus prepara quem a gente precisa para nos tratar. Agora, entendendo já um pouco o papel, o casamento, como é que funciona, que um nasceu para completar o outro, tanto que o livro de Eclesiastes fala sobre isso, Eclesiastes 4:12, fala que é muito melhor serem dois do que um, porque o cordão de 3 dobras é mais difícil de quebrar. Então, o cordão de 3 dobras, marido, mulher e Deus. Verdadeiro triângulo amoroso. Triângulo amoroso, marido, mulher e Deus. E aí o que acontece? Agora, isso estamos falando à luz da Bíblia. O que a sociedade está ensinando é outra coisa. Sim. Então vamos entender à luz da Bíblia o papel de cada um. Qual o papel de cada um? Deixa eu pegar minha fichinha aqui que a produção colocou para mim. No livro de Efésios, Jean, capítulo 5, a partir do 22, diz assim: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai, agora eu falo para os maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Aí falamos do 22 ao 33. Então, o papel do marido e o papel da mulher. O papel da mulher, se sujeitar ao marido, estar submissa ao marido. E o marido, de amar a mulher como Cristo amou a igreja. E agora? A mulher como submissa. E aí é que entra o problema da interpretação. Porque quando se fala em submissão... Eu queria que você falasse do papel da mulher. Exatamente. Pra gente, depois eu queria que o Wellington falasse do papel do marido. O papel da mulher, pois não. Então eu vou falar sobre o papel da mulher. E o Wellington vai falar do papel do homem. Porque você é muito inteligente, sabe? Aí precisa... Entende, né? Ok, entendi. Então, o grande problema da nossa sociedade é não entender a questão da submissão e da sujeição. De uma forma mais simples, para que todos entendam e a gente tire esse mito de que submissão significa a mulher debaixo do pé do marido, debaixo de um cabresto, jugo, de uma escravidão, ou numa coleira, ou levando tapa dele. Não. A melhor maneira de entender isso é analisando a própria palavra. Submissão. Submissão é uma missão dentro de outra missão. Ou seja, a minha missão como homem tem a ajuda de uma submissão, que é a missão da mulher dentro da minha missão. Então quer dizer que a minha missão falha se a minha mulher não me ajudar. Por isso que Deus colocou a mulher como adjutora, como auxiliadora, como ajudadora, para que a missão do homem não falhasse. Porque o homem ficou triste lá no Jardim do Éden, sozinho, com todo o jardim para cuidar, e ele se sentiu só. Ele precisava de alguém que lhe fosse idônea, alguém que lhe auxiliasse, que lhe fizesse companhia. Então o papel da mulher é tirar essa solidão do coração do homem, mostrar para ele que ele não está sozinho, que ele sempre tem uma ajuda. Também a mulher ela é muito melhor administradora, né? A mulher tem uma sensibilidade que o homem não tem. Visão a mulher detalhista. Visão detalhista, a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E é importante ressaltar aqui que isso, quando Deus fala isso, ele fala do casamento.
Não é que a mulher não possa ser líder de uma empresa, não é que ela não possa ser empresária, não é que ela não possa ser uma profissional liberal, não é que a mulher não possa ser isso. Ela pode ser tudo isso, ela pode até, na sociedade de hoje, ganhar mais dinheiro do que o marido. Agora, ela não pode ser líder no casamento, porque biblicamente está incorreto, né? Agora, para quem pode estar achando, poxa, mas meu marido e tal... Claro que o marido tem que ter a missão dele. Aí eu perguntando pro Wellington, agora o papel do marido, não, até ressaltando aqui... Fica na paz, não que você não seja mais inteligente que o Jean, mas entende, né? Poder pelo amor de Deus, tirar vocês aqui, né? É nóis. Mas o marido tem um papel, acho que mais difícil que o da mulher. O que você acha? É muito pesado, porque o papel do homem, Deus coloca o homem como aquele que tem que amar a todo momento e sem voltar atrás. Porque quando ele faz a comparação, assim como Cristo amou a igreja... E assim mesmo se deu por ela. Assim mesmo se doou, se entregou, marido, da mesma forma, sem tirar, sem colocar, ame sua esposa. Se você for pegar o papel de Cristo em relação à igreja, ele veio já com um propósito, qual era? Morrer. O objetivo central de Deus era salvar o mundo com a sua morte e sua ressurreição. Então ele veio por um processo, ele não podia desistir, ele sabia que o fim dele era a cruz. Então todo marido que entra no casamento, ele já tem que entrar com a intenção, eu vou morrer para que minha esposa seja feliz. A minha intenção, eu tenho que salvar minha esposa, eu tenho que doar toda a minha vida para que a minha vida seja o combustível da minha esposa. Amar é isso. E quando ele pede para amar, é com todas as implicações do amor, com todas as faces. Amar a esposa não é dizer sim todos os dias, não é falar tudo bem, amor, não. O amor tem a face do não, porque Deus falou que a palavra do crente seja sim e não. O não também é de Deus, o não com amor. Então, e aqui no texto explica que Cristo lavou a igreja, purificou com a palavra. Então o homem tem o papel de arrancar as futilidades da mulher. Claro. E a mulher arrancar as futilidades do homem. Aí é que entra isso que você está falando. Nem sempre vai dizer sim, né? Claro. Então o papel do homem eu acho que é muito pesado. Parece que é só um. Ou seja, todo dia tem que morrer à vontade dele para que possa amar a esposa e continuar. Parece que é só um, mas não é só um. O amor tem várias implicações, meu irmão. Então é importante falar aqui, Wellington, já te cortando só um pouquinho, que a esposa é submissa e o marido tem que amar. Então não pode haver julgo desigual. Não pode a mulher ser insubmissa, não pode o marido não amar. Os dois têm que fazer cada um seu papel muito bem, conforme a Bíblia manda, para que tenha um casamento sadio. Olha, se nós formos pegar em ordem cronológica da escrita como nós lemos, primeiro a mulher se submete, depois o homem ama. Mas se nós formos pegar o mistério, comparando o marido a Cristo, eu amo a qualquer custo, incondicionalmente. Então, por isso que é muito pesado, né, Jean? Mas na ordem a mulher me submete. E aqui a gente aprende que amar não é sentimento, é decisão. Porque Exatamente. Jesus, se ele fosse sentir tudo que ele estava sentindo, ele não morria na cruz. Mas ele decidiu. Amém. E amou. É Muito coisa, bem, muito bom. Meu amigo, já estamos extrapolando o tempo, mas aqui já aprendemos uma coisa. O marido e a mulher nasceram para se completar. É como se cada um fosse um pedaço. Cada um fosse um pedaço de um. Então, só pode ser um quando estiver completo. E também o papel do homem de amar e o papel da mulher em ser submissa está debaixo de uma missão. Isso é o que a Bíblia pede. Mas tem muito mais ainda. No próximo bloco você vai ver a cobertura completa do Congresso de Casais, Congresso Nacional de Casais. Tem muita coisa. Liga pra galera curtir agora o VP. Mande um SMS pra gente agora no 8148 4085. Tá passando aí embaixo, ó. Manda SMS, liga pra gente. Um abraço. Já já a gente volta. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Meu amigo Jean, tivemos um congresso muito abençoado lá em Poços de Caldas, Minas Gerais. E no ano que vem, em nome de Jesus, vocês vão estar lá, toda a equipe casada aí. Atenção, produção! Bora casar todo mundo para todo mundo ir para esse congresso, viu? Uma bênção. Inclusive, eu estive lá e eu, cara, com uma câmera, aquelas câmeras de mão, handcam, a produção, que chama o nome? Handcam? É, eu acho que é algo assim. Jean, handcam. Fizemos uma produção lá, um negócio legal, o que deu para fazer, e fizemos a cobertura do Congresso de Casais, pastor Josué Gonçalves, uma bênção. Olha só o que rolou. Roda aí.
Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. É isso aí, galera, que siga o Papo VP. Olha só, você vai entender e vai ver como é que funciona esse congresso abençoado, Congresso Nacional de Casais, pastor Josué Gonçalves, Família Debaixo da Graça. Você vai ver cobertura completa, muita coisa boa nesses dias junto com a gente aqui no Papo VP. Roda aí! O nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quem de vocês não tem pecado? Do maior para o menor saíram cabisbaixos. Olha, Igor, eu sempre me surpreendo com o que Deus faz. Foi uma alegria muito grande receber pessoas de tão longe como o Igor, do Pará, e receber pessoas de quase todos os estados do Brasil aqui. Cada encontro é diferente. Deus sempre nos surpreende com algo novo. Para mim está sendo extraordinário, até porque é a primeira vez que a gente traz um convidado dos Estados Unidos, um casal convidado dos Estados Unidos para ministrar aqui. Eu acredito que todos os casais estão sendo marcados com a bênção de Deus. E a questão desse projeto, desse sonho de Deus, pastor, que é a Casa de Recuperação, que eu estou junto com o projeto com o senhor, galera do VP que está vendo, o que o senhor espera disso? Já tem, ano que vem, esse ano, como é que está acontecendo aí? Não, nós já inauguramos, já temos agora o segundo grupo que vai ser tratado em julho, SOS Casamento. São 32 casais que são tratados individualmente e que chegam lá quebrados e saem restaurados. Pode dar um recado para a galera do Castanhal, do Papo VP aí, que está nos vendo agora, a cobertura do congresso aqui em Poços de Caldas. Olha, eu quero dizer para todos vocês que a família é o nosso maior patrimônio. Se você perder a sua família, você perdeu o seu ninho, seu refúgio, sua capela, seu santuário emocional. Ame a sua família, proteja a sua família, queira bem, invista tudo o que você puder na sua família. Ela é o seu maior patrimônio. É isso aí, galera, para viver é nós. Eu e minha casa serviremos a Deus. Em minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Profetize no nome de Jesus. Tem sido uma bênção, uma honra muito grande poder estar aqui, poder trabalhar, poder abençoar famílias. É assim, mais do que a gente podia imaginar. A gente nem é digno de ser usado dessa forma por Deus assim, a gente nem entende por que Deus nos usa assim, mas o certo é que Deus tem nos abençoado nessa área, tem nos dado essa responsabilidade, a gente está fazendo o nosso melhor. Eu tenho focado em jovens, entendeu? Eu trabalho com casais assim dentro do ministério, mas o meu foco tem sido jovens, tem sido os filhos, e tem sido muito legal, né? Deus colocou no nosso coração esse projeto, né? O Jesus Cop, e tem abençoado muita gente, tem sido muito bacana. Esse projeto, inclusive, vai ter um congresso, não é isso? A respeito do Jesus Cop, que é um projeto para jovens, um projeto abençoado. A galera pode seguir no Twitter, Facebook, é Jesus Cop. Conta pra gente o que vai ser mais ou menos o congresso. Não, vai ser na verdade um acampamento, né? Onde o pessoal vai ficar internado lá 3 dias. Vai ser na última semana de julho. E assim, o que a gente foca lá é 24 horas de Deus mesmo, 24 horas, ligar totalmente no mundo, para ouvir Deus falar, qual é a direção dele. É muito legal. Debbie and I want you to know that you are very, very special. We love you. We love this nation of Brazil. But God loves you even more. And God's going to do incredible things in your life. So we just want you to know that we, from America, we love you. And God has a special plan for you. No one else can fulfill the plan that He has for you. So go for it. Olha, galera, que eu encontrei aqui no congresso em Poços de Caldas, o pastor Valdeir, sua esposa aqui. Que bom encontrá-lo aqui, pastor. Dá um recado para essa galera e primeiro fala como é que está o congresso do senhor. Realmente está sendo uma bênção esse congresso. Estamos experimentando algo aqui poderoso para a família.
seria bom vocês que estão em casa assistindo agora, Paruano está aqui, vai ser Paruano aqui novamente, Poços de Caldas, então vai ser muito importante você participar. Está sendo uma bênção, eu estou sendo muito abençoado com a Edna, está valendo a pena encontrar o Igor aqui com toda a sua alegria, né? Já entrevistou muita gente famosa, eu me sinto muito honrado de estar aqui sendo entrevistado também. Que Deus possa abençoar e está sendo uma bênção para nós, algo maravilhoso. Se Deus quiser, Igor, já de primeira mão, para o ano, pastor Josué Gonçalves vai estar em nossa cidade. Amém. Já aqui de primeira mão, no VP. No VP. Antes do programa Prece Poderosa, eu estou falando já no VP aqui. Pastor Josué, já que eu falei com ele, confirmamos, vamos marcar o mês, mas para o ano ele vai estar em Castanhal. Olha só, o pastor Rodinheiro, que é uma presença, né, conhecida, uma personalidade em Castanhal, né? E aqui trazendo aqui coisas novas para suas ovelhas, para toda a cidade de Castanhal, né, pastor? Muita coisa boa para agora ministrar nas ovelhas. Né? Com certeza, eu que trabalho muito com família, né? Nós trabalhamos diretamente com famílias. Eu estou sendo muito abençoado, estou recebendo muito para dar também um pouco para as famílias em Castanhal. Com certeza vai ser bênção demais. Então deixa um recado aí para a galera do Papo VP que está nos vendo nesse momento. Olha, gente, que Deus abençoe vocês, que vocês continuem assistindo esse programa abençoado, né, com esse apresentador que é um cara fantástico. Isso é bom. Que Deus abençoe a todos poderosamente em nome de Jesus. Amém, nós. Você que ainda não teve a oportunidade de participar de qualquer congresso de casais, venha, participa. Ano que vem já fizemos a nossa inscrição, não perca, vale a pena, é um investimento que não tem preço. Um abraço, Papo VP, é nóis. Alô, galera do Papo VP, estou aqui, né? Meu nome é Lília Ximenes, sou a esposa do Igor Ximenes, que vocês já conhecem. Então eu quero dizer para vocês que o Congresso de Casais foi uma bênção. Nós participamos aqui para aprender um pouco mais, né? Investir no nosso casamento, que foi um projeto de Deus, que Deus confiou nas nossas mãos, né? Para formarmos a nossa família, para sermos bênção na nossa geração. Então, convido todos os casais, todas as famílias a estarem aqui no próximo ano conosco, participando e sendo tremendamente abençoados. Um beijo, né, para todos vocês. É nóis. É isso aí, galera do Papo VP. Acabou agora o congresso, olha aí, ó. Uma bênção de Deus, mover de Deus aqui nesse lugar. E a cobertura completa aqui no Papo VP. Para você que nos acompanhou até agora, um beijo no coração. E ano que vem está de volta aqui em Poços de Caldas, Minas Gerais. Tchau, tchau. Fui. Muito boa matéria, inclusive eu sou muito suspeito de falar, Wellington. Que bênção, olha, palestrantes americanos, viu, Jean? Inclusive, eu me concede se eu falar errado aí, é nosso querido Larry and Dev Titus. É, Larry e a Dev Titus. Muito bom, palestraram muito bem, os intérpretes dele foi muito bom. Pastor Douglas Gonçalves, cara, filho do pastor Josué, meu Deus, que palavra. Então, vale a pena investir no casamento, são coisas que a gente pensa é caro, não é caro. O valor da inscrição, você tem uma ideia, estava R$2.000 e incluso hotel, café, almoço e janta, tudo incluso. Então, para pagar de 10 vezes, sabe? A gente pega uma promoção aí de passagem aérea, meu irmão, sai tudo quase de graça para investir no casamento. Então, quanto vale o seu casamento? Bom demais. Hoje, já você tem uma ideia, o pastor Josué Gonçalves, ele é uma referência no Brasil de famílias, no mundo também, ele palestra em outros países, e eles estão num projeto, já inauguraram, num projeto de uma casa de recuperação de casais, tremendo demais. Inclusive, eles estão arrecadando fundos para essa casa de recuperação, que você viu, já está inaugurada, e bom demais, cara, o projeto, porque a gente ouvindo ele falar, ele fala uma coisa: existe casa de recuperação de drogados, casa de recuperação de alcoólatras, de tudo no mundo, até de viciado em internet agora, e de casais não tem. Então, um intensivo de quinta a domingo, numa casa de recuperação dessa aí, que não é esse caso, esse foi o congresso, mas uma casa de recuperação para quem está com um casamento falido aí, meu irmão, vale muito a pena. Se você quiser, eu tenho até contato deles. Se você quiser, mande um e-mail para a gente em contato@verdadepratica.com.br. O nosso telefone é 8148 40 85. Não estou ganhando nada, querido. Só para você entender, eu te passo direto com a pessoa de lá, que eu já tenho contato. É o 3º ano que eu vou em seguida e é uma bênção. Vale realmente a pena. Isso é muito importante, saber onde você está investindo seu dinheiro, seu tempo. Tem que investir em coisa boa. Porque aquilo que você alimenta a sua alma, o seu espírito, até o seu corpo, é isso que vai dar resultado amanhã. Se você comer coisa ruim hoje, amanhã você vai sentir, né? E falar nisso,
olha só, em questão de investimento. Eu achei esse livro aqui fantástico. Bíblia em Ação. Vou mostrar aqui na câmera. Bíblia em Ação. Eu vou até abrir aqui para você ver. A Bíblia... É de quadrinhos, né, Jean? Em quadrinhos. Histórias em quadrinho, é isso? História em quadrinhos. A Bíblia toda são mais de 200 histórias em quadrinhos, de alta qualidade. Isso é muito fantástico. Bom demais. O cara era desenhista da Marvel e da DC Comics, ou seja, é o mesmo que desenhava Superman, Batman, Homem de Ferro. Ele desenhava agora ele investiu em algo para o reino de Deus. Olha que coisa linda. Falou em investimento, então... Pode investir em algo realmente que vale a pena. Então você quer cuidar da sua família, ao invés de, por exemplo, investir numa história sobre vampiro, sobre lobisomem, sobre qualquer coisa, dê um gibi desse para o seu filho. São histórias, que gibi, hein? E são os verdadeiros heróis. O mais interessante são os verdadeiros Muito bom. heróis. É presente para mim isso aqui? Ainda não. Muito bom. Eu tenho que ler primeiro. Investir. Nós temos que investir naquilo que realmente vale a pena, né? O próprio apóstolo Paulo falou sobre isso. Investir em coisas eternas e não em coisas passageiras, né? E não em coisas passageiras. Então, coisas eternas. O que são coisas eternas? Pessoas. E já falando nisso, quero entrar no nosso segundo tópico do tema, que vamos falar das colunas do casamento. Existem 3 pilares para aguentar um casamento. Os 3 pilares onde existem os maiores problemas também no casamento. Porque quando ele não é bem resolvido, ele gera um problema em um dos 3. E você que está me vendo, pode até ser que você se adeque e já pense, meu Deus, eu estou nesse aí. Os 3 pilares do casamento, onde o casamento, ele geralmente tem que ser alicerçado. Wellington, claro que na palavra de Deus, em Deus, não só nisso, mas colocando em termos simplificados para que as pessoas entendam, o pilar se chama financeiro, a área financeira, a comunicação e a área sexual. E o importante, em primeiro lugar, é a comunicação. Apesar de as finanças se juntarem no final, o importante é conversar. Até porque eu percebo no meio gospel, eu vou falar do meio gospel, que é o meio em que vive. Meio cristão. Meio cristão. É o meio que nós percebemos jovens, eles querem casar a todo e qualquer custo. Muito bem colocado. Primeiro para fugir do pecado, para fugir da casa dos pais, para fugir de muitas outras coisas, da tentação, fugir de tudo. A motivação começa errada do casamento. Claro, todo o processo começa aí. Aí o cara não trabalha ainda, mas ele tem fé. É bacana, tem que ter fé. Mas fé sem ação, ela é morta. Então o cara não trabalha, mas ele vai casar assim mesmo, amém. Agora, se nós começarmos o processo natural, o processo da forma correta, Igor, o cara Adão nasceu primeiro. Ele foi preparar o terreno, preparou a casa. Se nós formos fazer uma ilustração, Adão fez a casa. Ou seja, quem casa quer casa. Exatamente, ele preparou todo o processo financeiro, Eva chegou, estava tudo pronto. Então é mais ou menos assim. Homem, primeiro prepare, trabalhe, estude, compre sua casa, compre tudo. Se planeje, tem que ter um planejamento. E existem muitas mulheres que querem casar, porque elas não querem ter problema financeiro no futuro, então elas procuram homens ricos. Só para sustentar. E a gente percebe que depois dos anos passados, vai perceber que o problema não era finança, porque a mulher é rica, mas tem problema na comunicação e tem problema na área sexual. Porque um precisa do outro. Às vezes o cara é rico, mas não se comunica. Às vezes o cara não é rico, a vida sexual legal, mas não tem a comunicação. Às vezes o cara fala mais do que a mulher, é rico, mas na área sexual, meu irmão, aí é importante, então é importante alinhar os 3 pilares. Por isso que você me falou, o alicerce, são os 3, não é só um. É interessante esse tipo de assunto, porque a gente aprende tudo na vida. Só que a gente não aprende, a gente não é ensinado a casar. Se você conversar com uma pessoa mais velha hoje em dia, a pessoa vai dizer, sabe o que pra ti? Casa não, rapaz, tu tá novo. Então a gente não é ensinado a casar. Eu acho que nós cristãos, que já passamos por isso, a igreja, alguns educadores, pessoas, nós somos responsáveis por ensinar outros que vão entrar no casamento. Então é por isso que eu admiro esse ministério, Família Debaixo da Graça. Mas a área financeira, Jean, a área financeira, ela é tão importante, esse pilar, porque o correto é fazer como nossos avós faziam, nossos pais faziam, né? É ter a casa primeiro, ter tudo certinho antes de casar, para que a área financeira não seja um problema para os dois. Claro que futuramente pode ser que aconteça alguma coisa ao decorrer do tempo, mas
não pode ser um problema a área financeira, não é isso? O próprio Jesus, ele deu um exemplo para essa macharada toda aí, de que quem casa quer casa. Ele disse, não se preocupe, noiva minha, não se turbe o vosso coração, crê de Deus e crê de mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, ou seja, eu não estou enrolando vocês, eu não teria dito. Ele disse, eu vou preparar lugar. Porque o judeu, quando ele dizia, quero casar com a sua filha, ele anunciava publicamente, pronto, ali era noivo. O que ele fazia? Ficava nos cantos de amasso com a noiva? Muito pelo contrário. Ele ia para a sua casa, para a casa do seu pai, para fazer uma casa. E sob supervisão do seu pai, enquanto a casa não estivesse nos trinques, 100% bonitona, quando o pai visse que a casa estava digna de uma noiva, digna de uma esposa, na verdade, ele dizia, pode ir. E é assim a analogia que Deus faz com a gente. Ele preparou uma casa para nós. Então ele indica que nós temos que preparar nossa vida financeira, temos que estudar. Esse negócio de espiritualizar tudo é um problema muito grande no meio cristão. De fazer qualquer porque coisa os jovens também acham que Deus proverá. Vamos lá, Deus proverá, mas quando Deus chamou Davi, ele estava ocupado. Quando Deus chamou Eliseu, ele estava ocupado. Até Saul estava ocupado. Então Deus não chama vagabundo, malandro, cara que só fica olhando para o ar. A Bíblia diz em Eclesiastes, aquele que olha para o vento nunca cegará. Aquele que fica olhando para as nuvens nunca vai jogar semente. Se você não jogar semente, não vai nascer. Então, se você não começar a estudar, trabalhar, se preparar, né? Você vai ser uma dor de cabeça para sua esposa. E então e outra, pior ainda, menina que casa com um cara desse, me desculpe. Tá rodada. Essa aí, ela é a verdadeira encalhada, porque a encalhada não é aquela que não casou ainda, então, é aquela que casou mal. É importante a gente saber o seguinte, para quem quer casar, não pode ter motivação errada no início do casamento. Motivações erradas. Ah, eu vou casar, eu tenho que me segurar a separação total de bens porque eu posso me divorciar. É motivação errada, então não casa, meu irmão. Para casar desse jeito, não casa. Segunda coisa, tenho que preparar mesmo. Não posso casar pensando nos bens do meu sogro. Não posso casar pensando na mamãe ou no meu pai para me sustentar. Não posso casar dessa forma. Porque senão, lemos aqui, livro de Efésios, no final do capítulo 5, diz que a mulher tem que reverenciar o marido, ou seja, ter respeito pelo marido. A partir do momento em que o marido ele não se coloca na posição de provedor, a mulher ela vai respeitar e admirar aquele que está provendo o seu lar. Às vezes seu sogro, sua sogra, seu pai, sua mãe, e não o marido. Então a área financeira é uma área complicada que precisamos entender e nos preparar para poder casar. Não viver ao léu, né, Léo? Não viver ao léu, viver mesmo dependendo de Deus, mas fazendo algo que temos que fazer aqui, como o Jean falou, né? Dando passos. A Bíblia diz que os sinais eles seguirão aqueles que crerem. Então, temos que crer e dar os passos, estudar, trabalhar e nos preparar. Já falando de entrar aluno e sair profissional, no casamento sai profissional, não sai, Jean? Na verdade não sai, né? Vai ficando cada vez melhor que não cada sai. Cada vez mais profissional, né? Verdade, bem colocado. Fica profissional. Fica. Então, falando da área financeira, os 3 pilares, vamos falar agora de comunicação e vida sexual. A comunicação, Jean, ela é muito importante porque se não houver diálogo, qualquer relacionamento é falido se não houver diálogo. Parece um hotel, né? A pessoa só entra, dá uma boa noite, dorme, toma banho. Então o casamento precisa de comunicação. É importante a gente entender que a comunicação é o nível de cumplicidade, um nível de parceria mesmo, que o casal tem que ter, de um conhecer tanto o outro, ao ponto do outro ser o melhor amigo mesmo. Então hoje está faltando comunicação no casamento. Você não acha? Com certeza, porque quando Deus criou o homem, a gente vê aquela cena lá em Gênesis capítulo 2, que ele coloca o homem e a mulher diante dele e diz... E Deus falou com eles e disse, crescei, multiplicai, sede fecundos, enchei a terra. Ele falou com o homem. Então, naquele momento, Deus se colocou como aquele que deu a ordenança, a direção para um casamento. Ele olhou para os dois, ele não falou com Adão, ele falou com os dois. Então, são vocês dois agora. É como se Deus estivesse dizendo, eu vos declaro marido e mulher. Vocês dois agora vão crescer, cresçam, multipliquem-se, encham a terra. Ele não disse responsabilidade Adão, dos dois. Ele disse, Adão não é só você, é vocês dois. Então a comunicação teria que haver para que existisse isso.
Né? A gente Porque sabe... até mesmo o último pilar que a gente vai falar, se não existir comunicação, não vai existir nem mesmo a procriação. Vida sexual. Exatamente. Porque é importante já começar a falar nisso, Jean, porque muita gente acha que o casamento é só para procriar. Nada a ver. Deus criou o sexo pro casamento, para o casamento, e é algo muito bom. E os jovens entram no casamento pensando que eles vão passar o dia todo fazendo amor. Eles acham isso. Eles acham que eles vão viver igual nesses filmes. Toda hora o cara tá e deitado e não sei o quê. E a Bíblia diz que o leito é sem mácula, sem ruga, ou seja, não pode haver, como o texto nós vamos já ler, porneia, né? Pornografia, impureza. Exato. Não pode haver. Uma coisa que eu dizia para os jovens, mesmo quando eu trabalhava com aconselhamento na igreja, era o seguinte: meu amigo, você tem que pensar quando você vai casar, que você pensa naquela meia hora, vamos dizer meia hora, né? Na meia hora do sexo. Esquece que vão sobrar 23 horas e meia para você conversar com essa mulher. Vão sobrar 20. Então pense muito bem, você vai precisar de comunicação, você vai ter que amar essa pessoa e saber se ela é suportável, se você gosta de ouvi-la falar. Isso é muito importante, você gostar de conversar com a sua esposa, você gostar de conversar com o seu esposo, porque isso gera a cumplicidade e aquele companheirismo que quando a velhice chegar, vai... Wellington, eu quero ver contigo o seguinte: a comunicação é comprovado até que cientificamente que a mulher ela fala mais do que o homem, né? E sabemos que o homem ou mulher tanto faz. A pessoa, quando ela fala algo, muitas vezes ela manda outra mensagem. O homem, ele chega ao trabalho, ele quer tirar o estresse. E para que o homem tire o estresse, ele pensa em sexo. E em contrapartida, quando ele chega em casa e a mulher o vê, ela também quer tirar o estresse. E a mulher, ela tira o estresse falando, se comunicando. Então, quando o homem chega em casa e vê aquela mulher, ele vê como aqueles franguinhos girando. Ele quer ter relações com a sua esposa, né, Jean? E por outro lado, a mulher, quando vê o esposo batendo na porta, ela vê aquela orelha daquele tamanho. Vou falar. Porque a mulher se comunica mais. Agora, o problema, igual o Igor bem falou, não é o falar muito ou se comunicar o dia inteiro. É importante não é o que eu falo, mas é o que o outro entende. Então, até no casamento tem que haver esse milagre. Mas esse processo de o que o outro entende vem no dia a dia, Igor. É isso que você está falando. A falta de comunicação, exatamente, ela não gera cumplicidade. A pessoa, quando ela convive muito, ela consegue, no olhar, num gesto, ela consegue se comunicar. Exatamente. Que a comunicação ela se faz presente todos os dias. Igual o Jean falou, às 23 horas e meia. Vai ficar fazendo o quê? E é importante a gente saber também que a comunicação já vem para outro pilar, que é a área sexual. Comprovadamente também, cientificamente comprovado, Jean, que o homem ele pensa em sexo 20 vezes ao dia e a mulher 5. Quando pensa muito, né? A mulher quando pensa muito, pensa 5, que é o normal do homem e da mulher normal. E aí o que acontece? O homem tem que entender que ela é a parte mais frágil, a parte mais sensível, entender que o sexo ele não foi feito para ser banalizado, ele foi feito para o casamento, um momento de amor. E o sexo ele começa de manhã, não é isso, Jean? Muitas palestrantes falam sobre isso. Começa quando acorda, não é isso? Exatamente. O próprio Jesus dá um exemplo lá em Cantares capítulo 5, quando o amado bate na porta, ele começa a, digamos, cantar a sua noiva. Ele diz: amada minha, pomba minha, imaculada minha. Ele começa a elogiar ela. A mulher precisa de elogio cedo. Para a mulher poder abrir a porta para o amado, ela precisa ser elogiada. Então comece de manhã. O homem é igual o fogão elétrico, né? Apertou, ligou. Qualquer hora. E a mulher é igual ferro elétrico. A mulher é igual fogo a lenha. Ferro elétrico. Liga em cima e acende embaixo. Também. Igual forno, né? Fogo a lenha. Você tem que ir jogando para que se acenda. Então, igual o Jean falou, tem que elogiar a mulher de manhã. Eu aproveitando o embalo, dizer que minha esposa é linda, né? Já preparando o caminho. Sou mais linda do que a minha. Só preparando o caminho, né? É aquela velha frase, né? Homem não é aquele que conquista várias mulheres, Boa. mas é aquele que conquista a mesma mulher todo dia. Esse é o desafio. E se mantém com ela. Esse é todo dia. Já pensou que desafio que é? Não dá mais tempo para nada, mas foi muito bom estar aqui com Show vocês falando de casamento. E que Deus, para maiores informações, né? Gostou dessa? Maiores informações, mande um SMS pra gente no 8148 4085, tá passando aí embaixo no visor. Você pode também enviar um e-mail pra gente para contato@verdadepratica.com.br. É um prazer sempre estar aqui. Lembrando, queridos, que tudo que falamos aqui é um desafio para nós. Não pense que isso é muito fácil, não pense que isso é alguma coisa tranquila, que não é.
Para a gente é muito difícil. Então é por isso que nós oramos, pedimos a misericórdia de Deus e tentamos acertar. É isso que nós convidamos você. Não estamos tentando passar algo que é lindo e que é fácil. Estamos passando algo que pode ser feito se tentarmos. Porque ninguém nasceu, ninguém casa para ser feliz. Nós casamos para fazer o outro feliz. Beleza? Então até semana que vem, que Deus abençoe você. E por hoje é só. Tchau, tchau. Fui! Obrigado, Jesus. Tudo Coopere para o meu bem. Obrigado, Jesus. Tudo coopere para o meu bem.